Mostrando. Tá joia. Deixa o microfone. Fechei o meu também. Agora tá subindo, já de 30 tá 48. Não gostei da diferente. Acabei de descobrir que eu estou sentada na mesa do Rogério. Hoje estou fazendo as vezes do Rogério. Sem barba, cabelo enroladinho. Muito bem, senhorita. Bom dia, pessoal. A gente vai iniciar mais um evento aqui da semana, do mês da diversidade. Vou estar apresentando aqui uma pessoa muito querida, Suzy Berbel, consultora aqui em cultura organizacional e desenvolvimento humano, proprietária da Acesso Cultura Organizacional, empresa que tem 38 anos aí no mercado. Ela é Master Coaching, mestre em cultura organizacional, jornalista e parceira aqui da Schaeffler. Hoje vai ser um dia que a gente vai conversar sobre a síndrome do impostor. Suzy, é com você. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui na Schaeffler com os amigos que eu já fiz e com muita honra para essa empresa que é tão importante, né? Meu nome é Suzy Berbel, eu sou mãe do Renan Berbel, que tem 32 anos, mãe do Bruno Berbel, que tem 28. Entre eles eu perdi um bebê. Sou uma apaixonada pelo meu trabalho e eu tenho 62 anos. Então, vocês estão falando com uma senhorinha. A gente vai conversar e eu vou tentar passar para vocês tudo aquilo que eu acredito e que eu tenho percebido ao longo da minha carreira e nos últimos estudos que eu tenho feito. Bom, primeiro eu quero dizer que essa é uma roda de conversa. Eu vou sim usar os slides para passar alguns conceitos ou alguns números, mas eu quero deixar todo mundo muito à vontade para se colocar e para fazer perguntas ou comentários a qualquer tempo, tá? Então, fica livre para a gente conversar mesmo sobre o tema. Tudo bem? Então, vamos lá. O tema de hoje é síndrome do impostor. A síndrome do impostor, ela é um conjunto de sintomas. Senso de inferioridade, um sentimento de a menor, a gente se sente com essa síndrome que não é capaz, que não vai dar conta, é uma síndrome. E eu tenho que dizer para vocês que essa síndrome atinge a todos nós. Não é se eu tenho ou não tenho a síndrome do impostor, é quanto profundo ela é. Num mundo com tamanha exposição como a gente vive hoje, é muito comum e muito fácil que essa síndrome se instale, né? Nós vivemos num mundo em exposição onde a comparação é quase que automática, onde a necessidade de pertencer nos faz nos encaixar em alguns estereótipos ou em alguns modelos, alguns padrões que não necessariamente são os nossos. E essa dinâmica nos causa, em grande parte, nos causa essa síndrome, essa sensação e esse sentimento de ser impostor. Sibeli está me ajudando, gente, eu vou pedir para ela trocar o slide, né? Vamos ver direitinho, né? O que é essa síndrome do impostor? É um sentimento generalizado. Olha só, qualquer um de nós pode estar vivendo isso nesse momento. E acho interessante que a gente observe isso, porque embora ela seja uma síndrome muito comum, ela também é uma síndrome que pode ser regulada. A gente pode superar isso. A gente pode trabalhar para não sentir todos esses efeitos, né?
Então, é um sentimento generalizado de dúvida, insegurança, aquela sensação que você é uma fraude. Por exemplo, terça-feira de manhã, eu comentava com a Silvia hoje que eu fiz uma sessão de coaching com um rapaz que foi promovido à gerência. E ele estava angustiado. A síndrome ali começou a se manifestar. Será que estou preparado? Será que eu dou conta? Será que o meu diretor vai achar que fez uma escolha errada? Será que eu vou passar vergonha? Então, essa síndrome do impostor é algo muito comum que nos acomete no dia a dia. Qualquer um de nós. Vamos lá. Como a gente percebe que tem essa síndrome? Passa a avaliar, a perceber o seu comportamento. Quanto está presente nos seus pensamentos essa ideia de que você não é o suficiente? Essa ideia de que para você as coisas são muito difíceis de serem alcançadas, né? Quem que é afetado pela síndrome do impostor? Todos nós, mas ela tem uma manifestação diferente em homens do que em mulheres. Especialmente porque um padrão social já foi estabelecido. Nenhum de nós vive fora da sociedade. Nenhum de nós cresce, né? Fora de um ambiente que inerentemente tem os seus padrões. Freud escreveu um livro chamado O Mal-Estar das Organizações, da Civilização. O Mal-Estar da Civilização. Nesse livro, Freud diz que nós somos moldados pela civilização e que a nossa maior missão é descobrirmos quem somos, nós mesmos. Jung também fala isso. E Freud diz que, embora a gente seja moldado pela civilização, esse é um mal necessário, porque nós não conseguimos viver fora dessa civilização. E na civilização, no meio onde a gente está, nós recebemos sinais de padrões de comportamento, de padrões até de emoções, de como é que eu devo me sentir, de como eu devo me vestir, de como eu devo me portar, como é que eu devo me colocar. E é fato que mulheres, historicamente, viveram esses sinais ou viveram essas dinâmicas sociais de uma forma diferente. Eu vou fazer aqui um comparativo. Nos homens, a síndrome do impostor, ela causa uma autoexigência enorme. Então, ele diz, eu tenho que fazer mais, eu tenho que estudar mais, eu tenho que me aperfeiçoar mais. Nas mulheres, há uma criação de dúvidas em suas próprias capacidades. Ai, mas será que eu consigo fazer isso? Até saiu esses dias uma pesquisa da Dale Carnegie que diz que 98% dos homens se candidatam em cargos que têm especificações acima da deles. Então, tem um cargo que exige uma especificação e os homens que se candidatam têm características abaixo dessa especificação. E 98% deles se enquadram nisso, vão lá e se candidatam a essas posições. Nós, mulheres, cerca de 45% só faz isso. Nós, mulheres, temos assim, não, se eu tiver tudo, aí eu me candidato. Talvez eu me encaixe nisso. Então, eu já quero dizer para vocês de como a síndrome do impostor, ela pode se manifestar aí no seu setor, aqui na empresa e na sociedade, né, de forma geral. Homens colapsam sob pressão. A pressão é tanta para homem, e eu sei disso, eu tenho 2 filhos, né, e eu vejo como a pressão é maior para homem, né? Ser homem, ainda que nós mulheres tenhamos nos desenvolvido socialmente muito, ainda cabe ao homem, né, ser o provedor da casa.
Ainda cabe ao homem algumas posturas que nós, mulheres, estamos mais tranquilas. A gente não precisa fazer isso. E aí os homens colapsam sobre essa pressão exagerada. As mulheres respondem se retroalimentando. Ou seja, eu fui cobrada, eu não consegui, eu estou sob pressão, eu vou me recolher e vou redimensionar, vou retroalimentar. Como é que eu faço isso diferente? Eu vou me esforçar mais. Os homens têm mais dificuldade em expressar os sentimentos. Veja, e a gente está em 2024, né? Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Mas ainda assim, né? Esta força, não só de um padrão social, mas também inerente ao nosso gênero, talvez, mas essas questões, como elas se manifestam forte? Homens têm mais dificuldade de expressar os seus sentimentos. E nós, mulheres, somos mais perfeccionistas. Então, a síndrome nos atinge em dimensões um pouco diferentes. Isso não quer dizer que mulher sofre mais ou que homem sofre mais. Isso só quer dizer que a gente elabora essa síndrome de uma forma diferente. Por que que a síndrome do impostor pode ser uma barreira para o êxito? Porque a síndrome do impostor, manifestada dentro das organizações, ela pode ser uma barreira para a evolução, para alcançar mais sucesso, para crescer na carreira ou para crescer horizontalmente, desenvolvendo projetos e trabalhos bacanas, né? Por que que faz isso? Porque faz a gente se sentir não pertencente. Como é que eu entrego plenamente se eu estou com medo, se eu tenho dúvidas, se eu não acho que eu vou ter apoio? Ao contrário, acho que eu vou ser exposta. Se eu não tenho uma rede de apoio que vá me ajudar também nisso. A síndrome do impostor também suga o nosso tempo e a energia, porque quando essa síndrome está manifestada, a gente perde muito mais tempo, porque eu venho fazer uma apresentação e se eu tenho a síndrome, 20 anos de terapia depois, eu acho que eu tenho menos, tá? Tenho menos não, eu ainda tenho, mas eu consigo dar uma regulada nela, né? Senão eu ia ficar dura aqui, ia fazer toda uma preparação para que nada de ruim acontecesse. Vou confessar aqui, gente, cheguei às 9 da manhã e pedi auxílio para a Cibele, porque eu sou ignorante tecnologicamente. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer alguma coisa errada. Olha a síndrome, porque eu tenho 62 anos, eu já tenho uma pecha, um estigma de que gente mais velha não sabe lidar com tecnologia. Algumas coisas eu faço muito rapidamente. Agora mesmo com o Alcides, eu falei, Alcides, grava que já vai digitando aí. A gente fala e o app digita. Algumas coisas eu sou legal nisso, outras não. Mas há pessoas, né? Algumas pessoas que eu conversava aqui na sala me disseram, eu nem compro passagem aérea pela internet, né? Mas eu já assumo, porque eu sou uma senhorinha, sou velha, e não entendam velha como algo pejorativo. Tenho muito orgulho dos meus 62 anos, porque eu sou mais velha e eu acho que eu já não sei nada. Imagina o tempo e a energia que eu perco para me adaptar a esse momento. Então, olha, computa aí no seu trabalho esse senso de inferioridade, esse medo de errar, essa sensação de que não vai conseguir. Quanto tempo toma isso? Sem contar a energia, né? Chega no fim do dia, a gente está exaurida, porque eu estava cuidando de tudo menos de mim, porque eu estava cuidando de tudo menos de olhar o que realmente eu preciso fazer para superar isso, né? A gente deixa de se aplicar ou se disponibilizar para novas oportunidades. O menino que eu atendi ontem, tem 36 anos, para mim é um menino, ele dizia assim, eu não sei se eu vou dar conta disso, porque tem histórico essa área. Eu disse, mas é você que vai assumir. Vai, assume,
paga o preço, né, gente? A síndrome do impostor faz com que a gente entre nessas ocorrências e situações novas, já achando que vai perder. Passa para mim, Sibeli. Desculpa te interromper, Suzy, mas quando vocês quiserem, qualquer um dos participantes. Eu fiquei aqui refletindo no fato do que você disse fiz anos de terapias para poder me entender e ver o quanto a síndrome me afeta. Eu acho que a gente, de maneira geral, me incluo nisso, precisa ressignificar a questão de terapia, né? Porque às vezes acredita que tem muita coisa para ser ajustada dentro da mente, né? E acaba perdendo oportunidades, né? Por conta dessa falha de observação do que está acontecendo no mundo e de como o mundo me vê, né? Perfeito. É isso mesmo, Sibeli. E se você me permite, Sibeli, eu quero ainda acrescentar algo. Imagina isso em grupos que são discriminados, né? Eu não vou dizer minoria, porque nós, mulheres, somos maiorias em algumas questões, mas nós também. Ou homens também, né? Porque eu vejo a cobrança que é feita para eles. Ou negros, ou LGBTQIA+, né? Ou velhos, ou jovens demais. Quanto é essa cobrança? E já chegamos nessa relação com estigma. Né? Já chegamos nessa relação com estigma. O autoconhecimento, Sibeli, é fundamental. Alcide, se tiver alguém no chat comentando alguma coisa, me avise, tá? Por favor, tragam as suas opiniões, tá? Se conhecer permite que você balize, que você organize o seu pensamento. Num primeiro momento, fico impactada com o que eu estou vivendo. Tá bom, tá tudo bem sentir insegurança, tá tudo bem sentir medo. Todos nós podemos e devemos sentir isso. Agora, negar esse sentimento, ou querer passar por cima dele, ou se entregar a ele é outra situação. Então, se recolhe um pouco, o que é que eu preciso fazer? Como é que eu lido com isso? Né? Porque se a gente observar, somos todos seres humanos, independente de raça, credo, cor, idade, somos todos seres humanos, vivemos todos em sociedade. A síndrome atinge a todos. E esse grupo que é descriminalizado, eu sinto dizer que muito mais. Por isso que quando um LGBTQIA+, por exemplo, alcança o sucesso, a gente tem que olhar quanto de esforço e quanto de sofrimento foi superado nisso. Quanta doação, quando uma mulher se liberta, ou quando um homem consegue viver plenamente, quanto esforço foi feito para isso, dentro de si, quanto autodesenvolvimento, autoconhecimento teve que existir para que isso acontecesse. Porque a síndrome ataca a todos nós, né? A síndrome do impostor, muito obrigada, viu, Sibeli? A síndrome do impostor, ela é mental. Ela acontece aqui na nossa cabeça. E aqui tem algo muito bacana que a gente precisa aprender. Nós temos poder sobre a nossa mente. Nós temos poder sobre isso. A síndrome, pode mudar. A síndrome, ela é composta por pensamentos, mas nem todos os nossos pensamentos são verdadeiros. Aliás, todos os nossos pensamentos são falsos, porque não são fatos, são interpretações do que acontece. Todos os nossos pensamentos são falsos. Esses nossos pensamentos, eles passam por uma interpretação da nossa história de vida, do nosso repertório mental. Então, por exemplo, eu fiz um atendimento uma vez, faz alguns anos, de um rapaz que cresceu do lado de um posto de bombeiros.
Então, aquele barulho para ele não causava, barulho de sirene, as luzes, não causava para ele a mesma coisa que causava para mim. Quando eu escuto sirene e vejo aquelas luzes, acende um alerta dentro de mim. Opa, perigo! Para ele não, era ódio e raiva. Quem que está certo? Né? Os dois. Os nossos pensamentos são interpretações. E aqui eu preciso dizer para vocês que a gente tem que ampliar a nossa consciência. A gente só vê o mundo com os nossos olhos. Eu estou vendo vocês e estou me vendo aqui numa telinha. Senão eu não estaria me vendo. Comportamentalmente, isso também ocorre. Nós não nos vemos. Nós não vemos o nosso comportamento. Basta dizer que 95% da nossa atividade mental, 95%, mental não, desculpa, psíquica, porque não é só lógica e racional, é emocional também. 95% da nossa atividade psíquica é inconsciente. Então, é possível que os meus pensamentos, que são conscientes, eles não tragam toda a realidade. E não vai trazer mesmo. Nós é que precisamos ir buscar isso sempre. Nós precisamos ampliar nossa consciência, ou seja, enxergar outras coisas, para que a gente tenha pensamentos mais assertivos, com mais qualidade, com uma amplitude que nos permita nos encaixarmos aqui no nosso lugar de forma mais saudável. A síndrome do impostor, ela é composta por pensamentos. E se você está vivendo um momento em que você pensa que você não é capaz, que as pessoas te deixaram por último, que você talvez seja inferior, mas eu sou mesmo, ninguém aqui me dá valor. Lembre-se que esse é um pensamento seu e que você pode controlar ou regular o seu pensamento e que não necessariamente esse pensamento é verdadeiro. Mas vamos supor que fosse. Eu estou aqui, ninguém me dá valor, eu me sinto inferiorizada. Eu acredito nisso? Eu acho que eu sou isso mesmo. A minha autoavaliação me diz, fica aí mesmo quietinha, porque você é inferior, porque você é pequena, porque você não vai ter chance, não. Se a minha autoavaliação disser isso, eu estou condenada. Eu vou ficar nesse lugar. Agora, se eu observar que não, a pessoa pode estar errada. Eu tenho meu valor. Eu quero crescer. Eu consigo reagir a esse pensamento negativo num primeiro momento e a síndrome de forma geral depois. Passa para mim, Sibeli. Tá tudo bem, gente? Eu tô falando algo que não dá para entender? Vocês precisam de um pouco mais de exemplo? Pode falar, Pati. Bem-vinda, obrigada. Oi, Suzy. Oiê. Tudo bem? Desculpa, eu ergui a mãozinha, eu ia só dar um joinha que tava tudo bem, tá super compreensível. Isso, e muito bom, como sempre. Obrigada. Imagina. Quem quer falar? Obrigada por estar aqui, Pati. Quem quer falar, eu não enxergo quem é. Você enxerga? Pode falar, Oi, eu por favor? levantei. Oi, Oi. diga. Não, é só que eu gostei muito dessa reflexão quando a gente fala sobre nós mesmos, né? Às vezes a gente se perde tanto nos nossos pensamentos que acaba se auto-julgando. E tem um podcast que eu gosto muito que ela fala que auto-julgamento nos destrói e auto-observação nos engrandece. Exato. E gosto muito disso, porque quando a gente está muito imerso no nosso pensamento, eu acho que a gente acaba se apontando como se os outros fossem nos apontar daquela maneira. E a gente é muito mais cruel com a gente do que é com os outros, né? Muito obrigada, Amanda. Essa reflexão é bem oportuna. Eu vejo assim isso por dois lados, né? Como a gente é arrogante, meu Deus do céu, achar que tudo que a gente pensa é verdade? E é uma arrogância velada, gente. A gente não é arrogante porque acorda de manhã e diz, hoje eu vou ser arrogante. Não, é porque ela já está construída dentro de nós. Então, a gente acha que tudo que a gente pensa está certo.
que é assim mesmo. Por outro lado, Amanda, eu vejo assim, quanto eu estou disposta a buscar esse outro lado, quanto eu estou disposta a amar a mim mesma. Eu faço terapia há muitos anos, né? E um dos meus terapeutas disse assim, é bem difícil a gente se amar, porque a gente se conhece totalmente, né? Eu sei as cacas que eu faço. Eu falo, mas eu também sei as coisas boas que eu faço. Pensei quanto eu sou capaz de amar sem querer ser piegas, mas amar de ter consideração pelas pessoas, sabe? Perfeito eu não sou mesmo, né? Então, eu acho que passa um pouco por isso, Amanda, se auto-observar, não se auto-julgar, né? E quando a gente se auto-observa, sem julgamento, a gente encontra as nossas responsabilidades. Porque quando a gente se julga, a gente se culpa. E quem está culpado ou chora ou se afasta. Agora, quando a gente se auto-observa, a gente encontra qual é a nossa responsabilidade. E sim, talvez eu precise mudar alguma coisa. E daí que eu preciso mudar alguma coisa? Eu não sou perfeita. Ninguém é. E se eu preciso melhorar e crescer? Sabe o que é interessante, Suzy? Tá me ouvindo? Tá. A gente tá, mas ela travou, acho, Sibeli. Você travou? Eu acho que é o dela. Foi? Foi agora? Deu? Então, beleza. Então, eu ia fazer uma observação. Acho que ela tá travada, viu? Tá. Quem tá Ainda travada? tá travada. A Suzy, a imagem tá Suzy. travada. Peraí. Fala para ela entrar e sair, porque ela travou. Na verdade, quem travou foi você, Suzy. Não, mas pode ser do Wi-Fi. Faz ela conectar e desconectar, Alcides, por favor. Não no Wi-Fi, na ligação. Entrar e sair no Teams. Só um minutinho, gente. Isso. É isso. Entrou? Não, é o Wi-Fi. Às vezes fica mais lento. Então tá bom. Ela falou para mim fazer meu comentário. Ela tá conectando de novo aqui. Entrou? Só um minutinho, gente, que eu vou ver aqui a máquina dela aqui. Se tá tudo bem. Desculpa, gente, nós tivemos aqui um problema. Então, a gente precisa entender que uma das travas maiores para a superação da síndrome do impostor é a qualidade dos nossos pensamentos, né? Quanto eu estou cuidando da qualidade dos meus pensamentos? Eu, hoje de manhã, fui na academia, né? Antes de vir para cá. Estou cuidando de mim, estou olhando o que eu estou comendo. Mas eu estou olhando o que eu estou pensando? Eu estou observando como que eu estou me colocando no mundo? Há algumas coisas que a gente pode fazer. Tá tudo certo agora? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo em ordem?
Há algumas questões que a gente pode avaliar para melhorar a qualidade dos nossos pensamentos. O que a Amanda falou da autoobservação, eu olhar para mim e ver como é que eu estou lidando com isso. Olhar e constatar. Olhar para mim e constatar como que me veio esse pensamento de inferioridade, né? Olhar para isso e dizer, por quê? Qual é a razão disso? O que diferente eu posso pensar? Será que eu posso pensar nas coisas boas que eu fiz? Ô, gente, agora mesmo usei isso, tá? Porque deu falha na tecnologia, eu já pensei, tá vendo? Olha só, para mim sempre isso acontece, né? Eu não fiz nada, tá, gente? Aconteceu. Aí, em seguida, eu disse, tá bom esse bate-papo, continua, que tem coisa boa aí. Então, que artimanhas, que dicas a gente pode dar para melhorar a qualidade do pensamento, né? Autoatenção, se observa. Depois, meditação, oração, reza, corte desse pensamento negativo. Ah, você foi em algum lugar e as pessoas não te deram atenção. Você foi no cabeleireiro, você foi na barbearia e as pessoas não te deram atenção. E aquilo te deixou, ai, que chato, né? Não sou bem vista, tal. Corta isso. Vou sair daqui linda, maravilhosa, vou num lugar bacana. Corta esse pensamento. Pode passar, Si. Suzy, Oi. outra coisa que eu ia falar na hora que você teve o seu pequeno problema técnico aí, eu lembro de uma situação que eu estava em casa, eu tenho uma torneira que você regula ela na cozinha, ou sai um jato longo, sem ser chuveirinho ou chuveirinho, né? Aí toda vez que eu ia usar a torneira, ela estava nesse jato longo e eu ficava muito irritada com isso, pensando por que meu marido trocava isso? Só que eu nunca perguntei para ele sobre o porquê dele fazer isso, né? Aí, só que assim, eu fui me irritando de um jeito com isso que eu falava, ele deve estar fazendo isso de propósito. Olha como a mente mente. Óbvio que ele não estava fazendo de propósito. Aí quando eu perguntei para ele falou assim, é que quando eu vou limpar a shakeira da academia, com esse jato longo, ele limpa mais rápido do que com o chuveirinho. Aí eu sempre uso ele. Aí eu pensei, meu Deus, por que eu perdi tanto tempo e energia pensando que ele estava fazendo isso para me provocar? Sem perguntar. Que coisa idiota. Então, assim, você vê como que a mente cria coisas em cenários, né? E ali Exato. eu que inventei tudo aquilo, entendeu? Ele não fez nada para provocar, e aquilo foi muito engraçado. Porque foi uma situação onde a mente criou. Perfeito. E quantas outras coisas não acontecem na vida da gente que a gente parte do pressuposto que aquilo é uma verdade, né? Se vocês olharem aí na apresentação, a gente tem mais de 50, quase 70 mil, entre 50 e 70 mil pensamentos por dia. 98% são os mesmos do dia anterior. Quer dizer, a gente fica arrastando as coisas. E 80% são negativos. Gente, nosso funcionamento é assim. Assim como o coração bate desse jeito, a cabeça funciona desse jeito. Quem não concordar, reclama lá com o Criador. O negócio é assim. Aí, o que a gente faz com isso? Pode mudar. O que a gente faz com isso? Tem que estar atento. E, vou dizer para vocês uma coisa, que quando a gente começa a buscar transformar esse hábito, as coisas se tornam mais fáceis. Academia, por exemplo. Eu detesto, gente. Eu detesto. Mas eu sinto falta quando eu não vou. Porque meu corpo já habituou. E eu já entrei com a disciplina disso. Pensamento também. Como é que eu posso cuidar desse pensamento para que ele não seja negativo? E ele é bem negativo, gente. Como é que eu posso cuidar disso? Né? Me observando, tomando conta de mim. E aí a gente também tem que ver que isso não vai acontecer do dia para a noite, tá? Porque Alice e Peter Pan só lá nos contos de fada. A vida real exige maturidade, exige escolha, né? Exige um desejo verdadeiro, né? Eu vou na academia, mas continuo comendo mal, isso é fato, tá? Puxa vida, Suzy, por que eu ainda não consigo comer direitinho? Imagina, o RH faz um café da manhã maravilhoso, eu vou lá e experimento tudo. Não precisa, né?
mas eu ainda preciso dessa minha decisão, escolha madura para transformar um hábito. Demora, tá, gente? Mas gradativamente a gente vai alcançando melhor qualidade do nosso pensamento. E melhor qualidade do nosso pensamento, ela é expressa no nosso comportamento e está carimbada na nossa performance. Pensou coisas boas, teve um estado de ânimo por causa do seu pensamento positivo, realiza coisas melhores. 1% ao dia, basta, 1% ao dia. Esses pensamentos negativos, cerca de 80%, eles podem afetar o nosso estado de ânimo, a nossa reação, o nosso comportamento. Olha só, podia sair uma briga da Cibele com o marido dela. Nosso comportamento, ele está intrinsecamente ligado ao nosso pensamento. A gente funciona assim, pensar, sentir e agir. Pensar, sentir e agir. Às vezes eu sinto, e aí o que eu sinto me faz pensar alguma coisa e eu vou para ação. Às vezes eu penso e esse pensamento gera um sentimento e eu vou para ação com ele. E às vezes eu vou para ação automaticamente. Nenhuma dessas opções que eu passei, alternativas que eu passei, é positiva. É positiva quando a gente pensa, sente e age em comum. Se eu estou só... E isso for favorável ao meu dia a dia. Se eu só estou com meus pensamentos negativos, isso não está me favorecendo. Eu perco o estado de ânimo. Eu não tenho reação boa. Alguém pisou no meu pé e eu reajo, brigando, gritando, e a pessoa está dizendo, foi sem querer. O comportamento, nosso comportamento muda a resiliência. Quando a gente está com o pensamento saturado negativamente, perdemos a resiliência, né? Essa capacidade de absorver e retornar com uma outra visão. A saúde mental é afetada pela síndrome do impostor. E de forma geral, as atitudes frente à vida. Né? E veja que eu disse para vocês sobre grupos que recebem discriminação, é fato que esta pressão social traz todas essas particularidades negativas para a vida. Então, como que nós podemos olhar para isso? Além de olharmos para nós mesmos, e o autoconhecimento é o primeiro passo, como que eu faço para olhar para o outro, né? O que mais que eu posso fazer? Pode fechar. Acabou? Como que eu posso fazer? Gente, eu trouxe esses comentários mais conceituais para a gente agora abrir a conversa e vocês me trazerem angústias, ansiedades, dúvidas, ou trazer mesmo casos que vocês queiram compartilhar aqui com a gente. O que eu estava comentando com vocês é que a gente precisa estar atento. A Patrícia estava com a mão levantada? Paty, você está com a mão levantada? Quer falar? Não. Foi aquela hora só, Suzy. Ah, tá bom. Tá aqui. A gente tem que observar qual é o nosso lugar social, né? O que eu posso fazer aqui do meu lugar, como uma mulher branca, cis, 62 anos, o que eu posso fazer para ajudar a que as pessoas entendam o que é essa síndrome ou para libertá-las disso? As nossas atitudes e os nossos comportamentos também podem ajudar outras pessoas. Críticas e julgamentos, eles podem ter uma repercussão muito mais profunda do que a gente imagina. A gente não sabe o que o outro está sentindo, né? Então, eu entendo que nós podemos, qualquer lugar que nós estejamos, nós podemos contribuir, sim, para que a síndrome nos impacte a menos, e nos permita ter uma vida mais ativa, mais ampla, mais leve, e também as outras pessoas que nos cercam.
nos grupos discriminados, como que isso acontece? O que cada um de nós poderia fazer? E eu lanço essa pergunta aqui para a gente conversar sobre isso. Alguém aqui já sentiu? Acho que entender, né, minimamente conhecer, se permitir conhecer outros grupos que não fazem parte da sua realidade é uma obrigação das pessoas de maneira geral. Não digo só por mim, eu digo por todos, né? Porque eu estava até conversando com a Alcides um pouquinho antes, né? Como é comum, infelizmente, ainda haver a discriminação por religião, né? Por credo. Então, isso é muito ruim, porque eu não tenho o direito de determinar o que é o certo. Cada um sabe o que sente, né? Sabe o que Eu não tenho direito nem inteligência. Quem sou eu para falar que outra religião não é melhor ou pior? Sim. A minha inteligência é só humana, né? É até aí. Quer falar, Cláudia? Desculpa, Cibele. É que, na verdade, a gente estava comentando que eu estava buscando uma informação no S-Connect e tinha uma moça com aquele lenço muçulmano, né? Mas ela é asiática. Então, assim, eu fiquei surpresa de ver uma pessoa asiática com um lenço muçulmano, porque é uma religião que não é asiática. Então, ali eu fiquei assim, eu falei para ele, nossa, que interessante, porque foi a primeira vez que eu vi alguma relação familiar dela, trouxe ela para a religião, né? Então, não necessariamente sem estereotipar a religião, entendeu? De maneira geral, né? Pensando de maneira geral. Curiosidade é bom. Discriminação, não. Sim. A Lívia está com a mão levantada. Pode, Cláudia. Não, eu acho que assim, tá dando eco aqui. Eu acho que está faltando, primeiro, assim, as pessoas quererem entender o próximo. Então, acho que através de estudo, de letramento, isso faz toda a diferença. Nós que estamos aqui no grupo do projeto, a gente aprende um com os outros todos os dias. Todos os dias. Então, por exemplo, alguma coisa que eu penso que é dessa forma, nós tivemos uma reunião na terça-feira, a Cibele me trouxe uma clareza sobre um aspecto, falei, nossa, nunca entendi que era dessa forma. Então, assim, você se doar para o outro e tentar entender. Não tem como. Sem você entender o outro, os problemas, a diversidade em si, não tem como a gente melhorar como ser humano. E eu acho que, assim, e aí, independente de religião, né? Estou contando aqui da minha pessoa, mas, assim, a gente precisa se espiritualizar mais como ser humano. Se, para mim, a religião me ajudou, ok. E qualquer religião, mas a gente precisa se espiritualizar, porque a gente precisa ter fé. E quando a gente tem fé, a gente precisa tentar amar o próximo no sentido de aceitar o próximo, entendeu? Sem isso, não tem, nós não vamos sair desse casulo que a gente se encontra. Enxergar o próximo, né? Ele está lá, ele pertence, ele tem esse direito de pertencer. Obrigada, Cláudia. Eu tenho duas coisinhas para falar sobre a sua fala. Primeiro é uma fala de Jung, Carl Gustav Jung, que ele diz que na segunda metade da vida, todos nós precisamos buscar a espiritualização, porque o físico, na segunda metade da vida, ele já está sendo entregue, né? Minhas rugas, eu já não tenho tanto vigor, então eu tenho que buscar a espiritualidade, seja ela por qual religação, por qual religião. Segunda coisa, eu acho que nós precisamos. O que eu vejo muito é jogo de acusações, né? Um dizer que o outro não olha. Então, vamos começar de novo? Nós precisamos, todos nós, né? Às vezes eu tô brava, e aí eu fico falando, cara de pau, você vai lá e fala que todos nós precisamos ter? Baixa essa bola aí. Não é sempre que eu consigo, mas eu estou fervorosamente tentando. Então, nós precisamos se enxergar o outro. Com um pequeno detalhe, enxergar o outro não é deixar de enxergar a si. É a gente, ter um equilíbrio das coisas, né? Mas eu vou por esse caminho aí também. Obrigada, Cláudia. Oi, Lívia. Oi, Suzy, tudo bem?
Uma coisa que eu queria comentar, né, é essa questão de enxergar o outro. A gente tem que lembrar que é um movimento que tem que ser voluntário, e ele tem que ser, você tem que se dedicar a isso, né? Porque é muito fácil a gente se acostumar dentro do nosso convívio, dentro da nossa bolha, e a gente quanto mais a gente está dentro do nosso automático, mais difícil é a gente enxergar o outro. Então, uma coisa, né, que eu descobri ao longo dos anos é exatamente isso, de que tem que ser voluntário. Não dá para eu esperar que assim, eu vou conhecer e aí quando eu conhecer eu vou estar aberto a. Porque se não é voluntário, quando você encontra com o diferente, não é de verdade. O diferente te incomoda. Ele não é um diferente no sentido de, poxa, eu vou olhar, eu vou analisar, não. É um diferente, tipo assim, nossa, meu Deus, tem nada a ver. É verdade. Sabe o que eu acho disso, Lívia? Primeiro a gente tem que gostar da gente. Primeiro a gente tem que olhar para a gente. A gente não consegue acolher o outro se a gente não se acolhe. E eu não estou dizendo 100%, porque eu também não sou Alice, não vivo no País das Maravilhas. Não é 100%, mas é o quanto eu consigo e que vá favorecer uma convivência saudável e, ouso a dizer, feliz. Uma convivência boa. Né, o que a Cláudia trouxe, quanto eu consigo olhar isso? Não acho que tem que ser imposição, não. Estou fora desse negócio de imposição. Imposição não dá certo. É mentira. Eu vou fazer porque o outro quer. Algumas questões legais são necessárias. É crime essa descriminalização. Isso é importante e tem que existir. Agora, impor que o outro acolha, não acredito nisso. Eu vou na tua, né? Eu acho que a gente tem que cuidar de si, olhar para si, descobrir o grande ser humano que nós somos, a beleza, a divindade que tem em ser eu, porque daí eu reconheço no outro aquilo que eu reconheço em mim. Obrigada, Lívia. Juliana. Obrigada, Juliana, você pode falar, por favor? Oi, Cadê Suzy. você? Tudo bem? Tudo Tô jóia. aqui, tá me ouvindo? Tô sim. Nessa linha que você falou, assim, eu vejo que o começo que eu sempre tento seguir é o respeito. Então, esse respeitar o outro, o que ele é, o que ele escolhe como ser humano, mas principalmente fortalecer a humanidade. Acho que é um primeiro passo, assim, sabe? E dentro disso tem isso que você falou de olhar para a pessoa, ouvir a pessoa, controlar essa ansiedade de sempre ter que falar algo, sabe? De sempre ter que, às vezes, até se posicionar. Eu acho que antes vem o passo de ouvir. É algo que eu tenho tentado exercitar, sabe? A gente não precisa sempre falar, mas eu acho que a gente precisa sempre ouvir. E aí, trocar, se tiver oportunidade, se permitir reconstruir pensamentos, ter coragem, sabe, de reconstruir alguns pontos, assim, é o que eu tenho tentado fazer, assim, para fortalecer essa humanidade, que eu acho que é a base de tudo. Se a gente não se olhar como pessoa, como ser humano, e tá disposto a passar por cima, às vezes, de até algumas coisas que a gente aprendeu até hoje, para se reconstruir diante do que a gente ouve e olha para o outro, não dá para começar essa jornada, sabe? E sempre há tempo, não importa o que a gente fez até hoje, ou o que a gente falou, ou o que a gente erra às vezes, porque até nessa jornada a gente erra, sabe? Mas somos humanos. Exatamente. Vamos falar às vezes coisa errada, mas tá sempre nessa busca de fortalecer. Errou, pede desculpa. Vamos começar de novo. Mas isso que você está trazendo é muito interessante. Obrigada, Juliana. A gente achar que tem que ter resposta para tudo, a gente achar que tem que se colocar à frente de tudo. Eu vou dizer por mim e talvez algumas mulheres da minha geração, ou de geração próximas a minhas, já passo, tá, Alejandra? Que já passaram por isso. A gente tinha que ser a super mulher. A gente tinha que ter respostas para tudo, né?
há pouco tempo eu me desvesti dessa coisa de ser a guerreira, a forte, a que tem que resolver tudo. Porque isso me levou para um comportamento, às vezes, arrogante, autoritário, né? E é exatamente o que você falou, Juliana. E pela foto aqui, você parece ser bem novinha, fico muito feliz que meninas jovens, mulheres jovens estejam pensando assim, né? Eu não preciso ter resposta para tudo, eu tenho que ouvir as pessoas, eu não preciso me colocar à frente de tudo. Eu, na minha idade, preciso é dar espaço para que outras pessoas se coloquem à frente também. Assim como eu recebi isso lá atrás, né? É um bom começo, Sim. Juliana, é um bom começo. 1% ao dia está de parabéns. Obrigada. Legal, obrigada a você. Alejandra. Oi, Suzy, oi, todo mundo. Ontem eu li duas situações, né? Um vinculado a esse 1% que a gente falou. Se todo dia você buscar um 1% diferente, melhor do que você faz, em 100 dias você já é outra pessoa. Claro que você não vai ser, mas é interessante, o que você de fato pode fazer melhor. E a gente, às vezes, quando quer fazer mudança, quer fazer de A a Z, né? Muda a primeira parte, dá o primeiro passo, faz a primeira situação. E nessa situação de leituras e coisas que gravam, uma situação que eu estava lendo diz assim, como que eu posso dizer que eu quero cuidar do próximo se eu não cuido a mim mesmo também? E aí eu levo isso para outros aspectos, no sentido, como é que a gente vai querer só que o outro saiba disso, que o outro melhore no aspecto tal, que o outro entenda determinado tema, se você também não vai atrás disso, você não busca esse autoconhecimento, se você não... Autoconhecimento no aspecto como um todo, né? Então, é o olhar também para você, para não ser só aquela situação, né? Faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Pois é. Esse é um ponto. Então. É um aprendizado, né? A gente acha que tem que acordar todo dia e falar, o que é que eu vou aprender hoje? Exatamente. Já diziam, né? Eu lembro lá das coisas de casa, assim, você nunca vai dormir sem ter aprendido algo novo. Então, né? Graças a Deus, estou viva, né? Só se eu morrer que eu não vou ter nada que aprender. Agora, isso requer da gente também, Alejandra, uma grande dose de humildade, né? Porque às vezes eu me vejo confrontada, não por briga, não por discussão, em algumas situações em que eu vejo que, meu Deus do céu, já falei isso tantas vezes, a gente já fazia tantas vezes assim, e eu me coloco num lugar um pouco arrogante, né? Aí eu fico pensando, todo dia eu tenho que fazer esse exercício, porque se eu for no automático, eu assumo esse papel, né? E a gente tem que olhar para isso com muito carinho e fazer essa reflexão sempre, né? Com resiliência, porque nós vamos errar, tá? Vai. Obrigada, Alejandra. Você pode baixar a mão, Alejandra? A mãozinha? Quem mais quer falar, gente? Tem mão levantada que eu não estou enxergando? Sibeli, o que você vai falar agora? Eu? Tem alguma coisa? Tem que eu estou olhando aqui o relógio que a gente só tem mais 7 minutos. Eu queria pedir para o Calil poder trazer aqui algumas palavras, né? Também para fazer o nosso fechamento. E, de qualquer maneira, Suzy, eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com você. Foi muito, muito importante esse tema, extremamente esclarecedor. E, com certeza, para os demais que estão aqui, né? Então, Calil, por favor, acende o sopetão. Não foi nada combinado, mas obrigado, Sibeli. Nossa, gente, mês de junho passou voando, né? Aliás, estamos encerrando aí o primeiro semestre, o ano inteiro aí, o ano inteiro não, metade do ano já foi e já estamos na virada aí da metade do ano. O mês de junho começou aí com um calendário bastante atrativo, uma programação bastante interessante sobre o mês da diversidade, e nós estamos encerrando aqui, né, com chave de ouro aí esses encontros. Então, eu queria super agradecer a Suzy aí pela
pela participação, pela contribuição. Acho que foi um bate-papo bem descontraído, rico, mais uma vez aí, enriquecendo aí os nossos conhecimentos, né? Porque a gente estava falando agora aqui de melhorar um pouquinho a cada dia. Tenho certeza que o mês de junho a gente melhorou bastante com essas palestras aí que foram feitas. Queria agradecer aí a toda a comissão, ao comitê, o grupo de trabalho que nos trouxeram essas palestras brilhantes aí, e hoje, mais do que nunca, encerrando aí com chave de ouro aí com a participação da Suzy. Então, super obrigado a todos aí que participaram aí das nossas palestras durante o mês de junho. Ficamos com elas gravadas. Se alguém quiser rever, porque perdeu algum pedacinho, se quiser aprender um pouco mais, se quiser relembrar, estará à disposição. E indicar para aqueles colegas que não viram, se tiverem interesse, teremos imenso prazer em compartilhar. Muito obrigado a todos. Queria fazer um complemento, informando que, então, as nossas atividades aí da diversidade, né, do grupo, retornam em setembro, com novidades, né? Então, por favor, fiquem atentos, em setembro nós voltamos com mais palestras e mais informações. E agradecer aqui a Suzy também pela palestra. Eu que agradeço, gente. Calil, é um prazer, uma honra para mim. A vida me deu tanto, está na hora de devolver um pouquinho. Eu estou muito feliz de estar aqui, sim. Eu quero encerrar com uma frase. A frase diz assim: não estamos vivos porque ainda não morremos. Nós estamos vivos porque a vida é cheia de desafios para vivermos e aprendermos. Então, vamos viver, né, gente? Vamos viver. Com certeza. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todos. Obrigada. Feliz de ter tanta pessoal. gente aqui. Um abraço. Obrigada, tchau, Tchau. tchau.